como viver uma vida de abundância. E eu sei que muitas das vezes quando a gente fala de abundância, geralmente a ideia, a impressão que se tem é de que abundância diz respeito única e exclusivamente a coisas materiais, a vida financeira, por exemplo, a conquistas materiais. E por conta disso, às vezes, nós ficamos limitados na compreensão e no entendimento daquilo que Deus quer, daquilo que nós podemos viver em Deus, em Cristo Jesus. Eu gostaria de lembrar a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, quando Jesus diz: o ladrão vem, senão ou somente para roubar, matar e destruir. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E geralmente quando a gente pensa em abundância, geralmente quando a gente pensa nessa vida abundante, há alguns que pensam única e exclusivamente na vida eterna. A vida abundante que Jesus está falando, a vida abundante é a vida eterna. Outros pensam exclusivamente vida abundante no que diz respeito somente a coisas materiais, como eu acabei de dizer. Preste atenção, o João vai escrever na sua primeira epístola, ele diz: olha, eu desejo que você vá bem, assim como a tua alma vai bem. Nós precisamos entender que quando Jesus falou dessa vida abundante, quando a palavra de Deus faz essa referência, quando nós encontramos na Bíblia Sagrada as referências sobre abundância, nós estamos falando de um contexto geral. Eu queria compartilhar com vocês hoje, para nós entendermos um pouco como viver uma vida de abundância, eu quero compartilhar um texto com vocês no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz o texto, Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então, só assim, você prosperará e será bem-sucedido. Olha que texto extraordinário. Então você prosperará e será bem-sucedido. Entenda que esse então está relacionado a algumas ações que nós encontramos nesse texto. Deus está preparando Josué para entrar na terra prometida, assumir a posição que até então era de Moisés, de líder de toda aquela nação, daquele líder libertador, e Moisés não deixou de ser, obviamente, o líder que libertou o povo da nação do Egito. Moisés, o líder, o homem responsável por levar o povo até a terra prometida. O texto de Josué, o livro de Josué, vai falar sobre essa transição. Moisés, meu servo, é o que Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, está morto. Ou seja, ele não vai liderar esse povo nessa jornada. Na conclusão dessa jornada, ele diz: agora é com você, Josué. Eu estou separando você, eu estou colocando você para liderar essa nação. E ele vai dizer, o texto é maravilhoso, eu acho que nós conhecemos muito bem esse capítulo 1, de tantas coisas que Deus está dizendo. Deus está prometendo a sua presença com Josué: eu vou estar com você, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Mas quando nós olhamos para o versículo 8, no texto que nós estamos lendo, ele vai dizer: não cesse. São os conselhos que Deus está dando para Josué para que ele seja bem-sucedido. Para que as coisas funcionem exatamente como Deus havia planejado, para que as coisas funcionem e aconteçam exatamente como Deus havia planejado. Então, dentre muitas coisas que Deus diz a Josué, eu separei o versículo 8, Deus vai dizer: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. E aqui eu separei, está ali em destaque, as três ações que Deus espera de Josué. As três ações que Deus esperava que Josué tomasse
as 3 decisões, as 3 ações que Josué deveria fazer, aquilo que ele deveria incutir na sua vida, aquilo que ele deveria assumir como postura na sua vida, para que você prospere. Então, desse jeito, você fazendo isso, você prosperará e será bem-sucedido. A primeira coisa que Deus diz a Josué: não cesse de falar. Não cesse de falar deste livro da lei. A primeira ação que Deus estava conduzindo ou induzindo Josué a fazer, aquilo que Deus estava dizendo a Josué: você vai ser bem-sucedido a partir de uma ação. Fale a palavra de Deus. Este era o plano de Deus para Josué. Este era o plano de sucesso que Deus tinha para Josué. E eu quero te dizer que não mudou. Eu quero te dizer que o plano de Deus não mudou. Eu quero dizer que o plano de sucesso, o plano de carreira de Deus para nós não mudou. O que Deus espera de nós, Deus também quer e espera que falemos. Deus está dizendo: Josué, vai dar certo, você vai prosperar. Você vai prosperar, as coisas na tua vida, você será bem-sucedido. Mas para isso, fale a palavra de Deus. Entenda que a primeira ação que nós encontramos nesse texto para a abundância na vida de Josué era começar a falar. Começar a falar ou continuar falando. É interessante isso aqui, irmãos. Deus está dizendo: não cesse de falar deste livro da lei. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender que, assim como Josué, nós também precisamos perceber que o sucesso e a abundância só vem quando falamos as palavras que se alinham à vontade de Deus. É exatamente isso que Deus estava dizendo para Josué. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, a instrução que Moisés estava dando era que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale-as sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Olha que instrução poderosa. Deus queria que o seu povo, a instrução que Deus dava ao seu povo é que eles falassem constantemente sua palavra, que eles falassem sua palavra o tempo todo. E eu quero te perguntar: será que alguma coisa mudou? Será que alguma coisa mudou? Deus diz para Josué: você será bem-sucedido, mas não cesse de falar deste livro da lei. Você será bem-sucedido, você prosperará como resultado de falar a palavra, de falar sobre o livro da lei, de falar sobre a palavra de Deus em todo o tempo. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 34, 35, quando ele vai confrontar alguns homens, ele diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Ele diz: o homem bom tira coisas boas da bondade que entesoura em seu coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más. A pergunta que nós precisamos responder aqui é: o que nós estamos colocando no nosso coração? Porque se a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Por isso Deus diz: não cesse de falar do livro desta lei. E aí Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Então nós precisamos pensar no que nós estamos colocando no nosso coração. Será que o que nós estamos colocando no nosso coração vem da mídia? Será que o que colocamos no nosso coração vem dos amigos, vem dos noticiários, vem dos filmes? Ou será que o que nós estamos colocando no nosso coração vem da palavra de Deus? Entenda uma coisa: para você descobrir o que realmente está no teu coração, você precisa ouvir a si mesmo. Você precisa ouvir a si mesmo. Você precisa ouvir o que mais está saindo da tua boca. Você precisa parar um pouquinho e pensar e refletir sobre o que mais a tua boca está falando.
Será que a tua boca está falando mais sobre dúvidas, mais de dúvidas? Será que a expressão dos teus lábios são palavras de medo, de angústia, de tristezas? Será que a expressão da tua boca, será que é o som da tua voz, será que as tuas palavras ressoam desânimo? A melhor forma de nós entendermos então o que está saindo, o que está em nosso coração, é ouvirmos o que estamos dizendo. Qual é o tipo de conversa que nós desenvolvemos? Será que são conversas de fracasso? Será que são conversas de sofrimentos, de derrotas? Quais são as palavras que nós dizemos? Qual é o conteúdo da nossa conversa? O que mais nós falamos? As nossas palavras se identificam mais com as coisas que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, ou com o que o mundo está dizendo, com o que o mundo está falando, ou com o que nós estamos ouvindo à nossa volta. E eu não estou dizendo que nós não podemos discutir os problemas, eu não estou dizendo que nós vamos e precisamos ou ignorar as situações, as circunstâncias à nossa volta. A questão não é só falar, a questão é o quanto falamos. A questão é o quanto isso toma o nosso tempo, o nosso raciocínio, o quanto isso toma os nossos pensamentos, o quanto isso toma o nosso tempo. Sabe, é sobre isso que nós precisamos pensar. Obviamente não tem como não falar sobre política, não tem como não falar sobre a guerra que está acontecendo no Oriente, não tem como não falar sobre os problemas familiares, pessoais. O problema é que muitas vezes nós falamos, mas nós falamos com um tom aonde parece que aquilo vai ser o determinante para o resto da nossa vida, para a nossa história. Ou às vezes nós falamos tanto dessas coisas e não falamos quase nada sobre a palavra de Deus. Nós nunca temos uma resposta na palavra de Deus para aquilo que nós estamos falando. Então você quer saber o que está no teu coração? Ouça o que você está dizendo. Antes de julgar o outro, antes de pensar no que o outro está falando, é pensar no que nós estamos falando. A palavra de Deus, Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. Se as nossas palavras são só de desânimo, de desencorajamento, são só de tristeza, de angústia, de aflição, de dúvida, de medo. Pessoas que vão conversar, as suas conversas só expressam sentimento de medo, medo do futuro, medo de hoje, medo do ontem, medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo da política, medo da guerra, medo. É só medo. E é sinal que seu coração está cheio de medo. Eu não sei, eu acho que não vai dar certo. Sinal que o coração está cheio de dúvidas, de incredulidade. É o que Jesus está dizendo. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura em seu coração. O que você tem alimentado a tua alma? Com que você tem alimentado o teu coração? Preste atenção, quando você começar a ouvir o teu coração, quando você começar a ouvir o teu coração, quando você começar a encher o teu coração com a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? A tua boca sempre vai expressar uma esperança. A tua boca sempre vai falar de fé, ainda que você diga, a situação está difícil, mas eu continuo crendo, Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, Deus disse isso, Deus tem aquilo, nós sempre teremos uma palavra de Deus. Sabe, mais uma vez eu digo, não é não falar sobre problemas, mas a questão é não encontrar uma resposta. A questão é permitir com que esses problemas, essas circunstâncias, essas situações tomem a nossa mente, tomem totalmente o nosso tempo. Pense no que você está colocando no seu coração. Pense no que você está colocando, ou pense o que você está colocando em seu coração. Será que hoje, ao pensar, ao ouvir isso, será que se você parar para pensar hoje sobre o teu dia, se você parar e fizer uma reflexão da tua semana, quais foram as palavras da tua boca? Do que a tua boca mais falou? Do que a tua boca mais falou? O que a tua boca mais falou é o resultado daquilo que está no teu coração. As pessoas dizem, mas eu não conheço o meu coração. Você conhece seu coração ouvindo a si mesmo. Agora você tem a opção de encher o seu coração com a palavra de Deus. Você tem a opção de encher o seu coração com as coisas de Deus.
E quando você faz isso, quando você enche seu coração com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, você verá Deus dizendo o que Ele diz. É exatamente isso. E quando o seu espírito ouvir a sua voz falando a palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Todas as dúvidas, todos os medos, todos os receios terão que fugir. Sabe, Deus não disse à toa para Josué: não cesse de falar deste livro, porque Deus sabia que falar era o resultado do que estava no coração. Deus não disse para Josué: guarde no teu coração, Ele disse: não cesse de falar. Josué certamente pensou: para eu falar o que está no livro da lei, para eu falar sobre a palavra de Deus, eu preciso encher-me da palavra. Eu preciso encher o meu coração da palavra de Deus. Entenda isso, irmãos, entenda isso. Quando o texto diz: não cesses de falar da palavra de Deus, ou não cesses de falar deste livro da lei, Deus estava dizendo o seguinte: para você falar, teu coração precisa estar cheio disso, porque o teu coração, tua boca só vai falar do que o teu coração está cheio. Então você quer falar, você pode dizer assim: ai pastor, eu falo pouco mesmo das coisas de Deus, eu nunca tenho uma resposta de Deus, eu nunca tenho uma palavra de Deus para a situação que eu estou vivendo, eu nunca tenho uma palavra de Deus para o problema que eu estou vivendo, eu nunca tenho uma palavra de Deus para a situação do meu amigo, do meu familiar ou das pessoas que estão à minha volta. Sabe por quê? Sabe por que você nunca tem uma palavra? Porque essa palavra ainda não está no teu coração. Porque você ainda não encheu o teu coração dessa palavra. Quando você encher o teu coração dessa palavra, você não vai precisar fazer força nenhuma para que essa palavra que está no teu coração saia pelos teus lábios, saia da tua boca. Ele diz: você será bem-sucedido. Como resultado de ser bem-sucedido, enche o teu coração. Deus não disse para ele: enche o teu coração com a palavra. Ele diz: não cesse de falar. Porque você só vai falar daquilo que você se apaixona. Você fala muito daquilo que você gosta. Você fala muito daquilo que você é apaixonado. Você fala muito daquilo que te cativa. Você fala muito disso. Então quando Deus diz a Josué: não cesse de falar deste livro da lei, Deus estava dizendo para Josué: enche o teu coração. Enche o teu coração com a palavra, que as palavras fluirão automaticamente da tua boca, porque a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Deus também diz para Josué: Josué, não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, olha o que ele vai dizer: medite nele dia e noite. Pelo contrário, medite nele, porque ao meditar nele, você vai conseguir falar dele. Olha que interessante isso aqui, meu irmão. Para ter sucesso, Josué não precisava apenas falar da palavra de Deus, mas também meditar nela. E isso é tão importante para nós quanto foi para Josué. Eu quero que você entenda que a meditação é mais do que apenas ler. Meditação é mais do que apenas ler a Bíblia. Meditação envolve encher a sua mente com a palavra de Deus, para que você pense nela ao longo do dia. É você encher a tua mente. É você parar, se você encontrou aquele versículo, é você parar, é você ler, é você refletir, é você fechar a Bíblia, é você dizer, falar sobre ele, é você decorá-lo, é você sair caminhando pela casa dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É você decorar, é você fazer aquilo, fazer parte de você. Desculpa, Marcelo, nós não mudamos, né? Primeiro, fale a palavra de Deus. Segundo, medite na palavra de Deus. Preste atenção, estou tão empolgado aqui que esqueci de pedir para o meu auxiliar. Mudei. Vamos lá, gente. Então, a meditação é mais do que apenas ler. Meditar é encher a sua mente com a palavra de Deus. É só quando você se satura de algo que você pensa naquilo o tempo todo. Preste atenção, não estou falando de não pensar em mais nada. É claro, nós temos que pensar nas coisas. Imagina você dirigindo seu carro com a tua mente totalmente desligada do trânsito. Já viu o que vai dar.
Não é sobre isso, meu irmão. Não é sobre isso. Você pensa em outras coisas. Você pensa em outras coisas, é natural. É natural que a gente viva e a nossa mente pense também nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas sabe o que significa encher a sua mente com a palavra de Deus e pensar nela ao longo do dia? Significa você tê-la pronta para aplicá-la no momento em que você mais precisar. Mas você só pode aplicar aquilo que você guarda. Você só pode aplicar aquilo que você guarda. Você consegue entender isso, meu irmão? Quando nós aplicamos a palavra de Deus, ou quando nós meditamos na palavra de Deus, é que nós temos a capacidade de aplicá-la à nossa vida ou na vida das pessoas que estão à nossa volta. Se você se depara com uma situação, mas você não tem o hábito de meditar na palavra de Deus, de encher a tua mente com a palavra de Deus, você não sabe nem qual versículo você pode usar para aplicar naquela situação. Por exemplo, se você está com medo, se você está com medo de alguma situação, você está com aquele frio na barriga, a situação está tensa e não tem nada que te acalme. Quando você está com a tua mente cheia da palavra de Deus, você vai saber aplicar a palavra como antídoto contra aquele medo. Sabe o que vai acontecer? Você vai vencer o medo. Quando você está cheio de dúvida, você está tomando uma decisão, mas está cheio de dúvida, você não sabe qual decisão tomar ou como tomar a decisão. Quando você está meditando, quando você é alguém que medita na palavra de Deus, quando você é alguém que tem por hábito encher a tua mente com a palavra de Deus, você vai lembrar de um versículo que pode ser um antídoto contra aquela dúvida, contra aquela incredulidade, e aquilo, ao invés de te levar a uma aflição maior, vai acalmar o teu coração. Vai acalmar o teu coração. Sabe por que pessoas conseguem viver em calmaria em tempos de tempestade? Exatamente porque são pessoas que encheram a sua mente com a palavra de Deus, e elas têm a palavra de Deus tão clara dentro delas, que elas são capazes de aplicá-las nos momentos mais difíceis e mais tensos da sua vida. Mas sabe qual é o grande problema da maioria de nós? Nos debruçamos sobre os nossos problemas, nos debruçamos sobre as últimas notícias, ao invés de nos concentrarmos no que a palavra de Deus diz: não temas, eu estarei contigo. Foi a palavra, uma das palavras que Deus deu a Josué: eu estarei contigo. Agora imagina você, meu irmão, quando ele chega diante dos inimigos, exércitos mais fortes que o dele, quando ele chega diante de homens mais poderosos que eles, exército mais poderosos que ele tem a opção de se debruçar sobre os problemas, ou de, com a sua mente cheia da palavra de Deus, ou por seguir o conselho que Deus havia dado de meditar nessa palavra, ele pegar essa palavra e aplicar. É como ele olhar para trás e dizer: gente, não precisa ter medo, porque Deus disse que estaria conosco. Então, se ele disse, vamos embora para essa guerra. Não é só dizer: eu sei que Deus está comigo, mas eu estou com medo, desculpa. Alguma coisa está errada. Porque Deus e medo não combinam. Deus e medo não combinam. Você precisa entender isso. Pedro estava com medo dentro do barco. Pedro ficou sem medo ao sair do barco. Pedro ficou com medo quando olhou para a tempestade, quando sentiu a tempestade. Embora estivesse caminhando em direção a Jesus, a hora que ele deixou de olhar para Jesus e foi tomado pelo medo, porque Deus e medo não combinam. Ou você tem Deus, ou você tem medo. Não dá para caminhar juntas as duas coisas. Quando nós olhamos para esse texto, Deus está dando chaves poderosas para Josué. Josué, fale deste livro da lei. Você só vai falar se o seu coração estiver cheio. Seu coração está cheio de dúvida, você só vai falar de dúvida. Você está sempre duvidando. Se teu coração está cheio de murmuração, você só vai murmurar. Você está sempre murmurando: não dá certo, não adianta, não dá certo, não adianta, não dá certo, não adianta. Se teu coração está cheio de medo, você só vai falar de medo. Eu estou com medo, não adianta, eu tento ter fé. Gente, fé não é uma coisa que a gente tenta. Fé é uma certeza. Fé é uma escolha. Eu escolho crer. Fé não é o olhar. Alguém já disse que fé é eu dar o passo e Deus colocar o degrau. Não é eu olhar a escada inteira.
Isso não é olhar a escada inteira, agora sim, isso não é fé, isso é razão. Eu precisei ver para crer. Eu precisei ver para crer. Eu precisei ver a estrada toda. Agora eu já sei qual é o final, agora posso ir tranquilo. Isso não é fé. Isso não é fé. Fé, eu não estou vendo nada, mas eu estou indo. Eu estou indo crendo que Deus está segurando na minha mão, Ele está me dirigindo, Ele está me direcionando e Ele está fazendo o que é melhor para mim. Nós precisamos entender. Deus está dando chaves poderosas para Josué. Fala do livro desta lei. Não cesses de falar do livro desta lei. Ele está dizendo, internaliza a palavra. Através da meditação. Traz a palavra para a tua mente, mas também traz a palavra para o teu coração. Medita nessa palavra. Quanto mais você ler, quanto mais você meditar, quanto mais você pensar o que significa o Senhor é meu pastor, o que significa para mim o Senhor é meu pastor e nada me faltará, em que momento eu posso aplicar esse versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, essa promessa é para mim, essa verdade também é para mim, Deus é o meu pastor ou Ele era pastor só de Davi? Quando eu começo a meditar nesse texto, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu começo a internalizá-la. Eu começo a encher a minha mente, mas também encher o meu coração. E quando o medo vier, quando a dificuldade chegar, quando a escassez aparecer, eu posso dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é um passe de mágica, não é que eu vou dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e amanhã tudo vai estar acontecendo. Não, mas é uma convicção e uma certeza, que embora eu esteja navegando em ondas bravias, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que as dificuldades estejam estabelecidas à minha volta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não preciso ver, eu preciso somente crer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora eu faço isso, eu consigo dizer isso, eu consigo externar isso quando primeiro essas verdades tiverem me convencido. Quando essas verdades tiverem primeiro me convencido. Martinha, quando eu estiver convencido de que Deus é comigo, eu posso andar pelo vale da sombra da morte, porque mesmo assim eu não temerei, porque eu creio que Ele é comigo. E o vale da sombra da morte pode durar o tempo que for, mas Deus é comigo, Deus está comigo. Sabe, é isso, e eu posso dizer, eu posso expressar com minha boca, porque no meu coração essa já é uma verdade. Porque nasceu na minha mente, através da meditação, através de refletir, através de encher, de permitir que essa palavra me convença. Permitir que essa palavra me convença. Preste atenção, quando você medita na palavra de Deus, ela enche o seu coração e a sua mente. E como resultado, você tem paz e calma mesmo em meio às dificuldades. E eu não desprezo a dificuldade de ninguém, você sabe muito bem disso. Eu não desprezo o problema de ninguém. Eu sei como são problemas, eu sei como são dificuldades. Mas eu também sei quem é o Deus que nós servimos. Também sei quem é o Deus que está conosco. Eu já falei aqui, nem sempre vai dar certo. Mas nunca estaremos sozinhos. Porque se não der certo agora, porque se não saiu do jeito que gostaríamos, Ele sabe por quê. Ele tem o porquê disso. Ele tem o para quê disso. E o nosso papel é continuar olhando para Ele, seguindo firme, seguindo na sua direção, confiando nele, crendo nele, declarando a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança nele. É você poder, Jesus estava deitado no barco, as ondas jogando o barco para tudo que é lado, o barco já estava se enchendo de água, e Jesus estava dormindo no barco. Os discípulos apavorados vão até ele e dizem, mestre, você não se importa, nós vamos morrer. Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque Jesus tinha a palavra no seu coração. Ele se levanta e dá ordem e tudo se acalma, porque a palavra que estava dele no coração saiu pela sua boca. E quando a palavra que estava no seu coração saiu pela sua boca, até a natureza teve que se submeter.
Nós precisamos crer nesse Deus. A palavra de Deus está no seu coração. A palavra de Deus está na sua mente. Se a palavra de Deus está no seu coração e na sua mente, não há nada que o diabo possa fazer que te faça tropeçar. O diabo chega com a palavra. O diabo chega com a palavra e diz: te joga, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E Jesus diz: também está escrito. O diabo também tinha a palavra dele distorcida, com a motivação errada. Mas Jesus também tinha a palavra que era capaz de sustentá-lo naqueles momentos. Então você prosperará e será bem-sucedido. Mas preste atenção, Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Sabe, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, fale, está dentro de casa, fale versículos. Está no carro, fale versículos. Chegou no trabalho, abençoa o teu trabalho com um versículo. Sentou, vai trabalhar, fale um versículo. Libere a palavra, onde você estiver, libere a palavra. Se chegou lá no hospital, na UPA, doente, chega lá e libera uma palavra. Está doente, libera uma palavra. Chega lá com um versículo de cura, de manifestação do milagre, do sobrenatural de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite. Enche a tua mente, enche o teu coração. Sabe por quê? São essas palavras que você precisa ter guardado na tua mente, no teu coração, para poder liberá-las em qualquer situação da tua vida. A primeira coisa que Deus diz para Josué: fale a palavra. Segundo, medite na palavra de Deus. E terceiro, Deus diz para Josué: haja de acordo com a palavra de Deus. Olha só, olha o que Deus vai dizer para Josué: para que você possa fazer, para que você tenha o cuidado de fazer. Tem muita gente que pode até muitos versículos decorados. Tem muita gente que pode ser bom em meditar na palavra de Deus. Mas se não agir de acordo com a palavra de Deus, não vai adiantar. Não basta saber o que a palavra de Deus diz. Nós também precisamos praticá-la. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 ao 27, vai dizer: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Presta atenção, a mesma chuva, o mesmo vento, as mesmas inundações, a mesma tempestade, chegaram para ambos. Chegou para o homem que construiu a casa na areia, chegou para o homem que construiu a casa na rocha. Isso significa que só porque somos cristãos, não significa que não enfrentaremos tempestades. Não significa que não teremos problemas, dificuldades. Haverão tempestades que baterão contra a sua vida. Haverão tempestades que baterão contra a minha vida. Preste atenção, mas quando nós falamos da palavra de Deus, meditamos nela todos os dias, nós temos a condição necessária, nós temos as armas necessárias para aplicá-las no nosso dia a dia, aplicar essas verdades reveladas a nós. E quando nós aplicamos essas verdades, nós nos tornamos como este homem sábio que edificou a sua casa na rocha. Quando a adversidade vier, quando os problemas vierem, nós seremos capazes de permanecer de pé, porque construímos sobre um fundamento inabalável. Você não pode construir sobre algo que você não conhece. Você não pode construir sobre um alicerce que você não conhece. Você não pode chegar e começar uma construção sem primeiro analisar o terreno.
sem primeiro olhar a estrutura. Não tem como, não tem como. Por isso se contrata profissionais, para que eles possam conhecer, estudar o terreno, saber a profundidade, dependendo do tipo de construção que você vai fazer, para saber a profundidade do alicerce, a largura, para saber todas essas coisas, as informações necessárias para sustentarem uma construção. É a mesma coisa, meus irmãos. Se nós não conhecermos a estrutura, se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não colocarmos ou não conhecermos esse alicerce que é a palavra de Deus, nós nunca vamos colocar a nossa vida, nunca vamos alicerçar a nossa vida sobre esse alicerce. Porque as pessoas sempre vão dizer, mas será? Será que eu posso crer mesmo? Será que vai ser assim mesmo? Será que isso pode acontecer como a palavra de Deus diz que acontece? Esse é o grande problema de muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem agir e viver em fé, e viver pela fé, porque na verdade eles não conhecem a estrutura. Eles não conhecem o alicerce. Eles têm uma Bíblia. Eles até leram a Bíblia. Eles até leem a Bíblia, mas eles não têm ela não a têm como uma verdade, como algo que se pode aplicar na sua vida. Sabe por quê? Porque para muitos fica lendo, é só aquela leitura de histórias de homens que viveram. De histórias de homens, obviamente ninguém aqui vai sair aí, vai encontrar um gigante de 2,90 m, com um capacete de bronze, com uma espada, né? Ninguém vai sair daqui e vai encontrar um Golias aí na rua, e nós vamos lá juntar 5 pedrinhas, pegar uma funda, que até porque vai dar ruim. Nem todo mundo tem uma mira boa, como Davi tinha, né? E, obviamente nós não estamos falando sobre isso. E talvez muitas pessoas digam, por que eu quero saber de Davi e Golias se eu não vou lutar contra o gigante? Exatamente. Literalmente nós não vamos lutar contra gigantes, mas quantos gigantes nós encontramos todos os dias, quantos problemas que parecem insuperáveis, quantas dificuldades que se apresentam a nós e que nos fazem ter a opção de temer, ficar escondido como todo o exército de Saul, tremendo de medo do gigante, do inimigo, ou nos faz levantar e dizer, para aí, Deus já esteve comigo em outras oportunidades. Para aí, Deus já me livrou em outros momentos. Deus já se manifestou a mim em outras oportunidades. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias na minha vida. Eu já vi Deus abençoar-me ou abençoar pessoas à minha volta. O mesmo Deus que esteve comigo no passado, ou que abençoou pessoas e que eu vi Deus, o mesmo Deus que eu vi se manifestar em outras circunstâncias, é comigo também nessa situação. Por isso eu não vou temer, eu vou contra você, problema, em nome do Senhor dos Exércitos. E aí você se encoraja, e aí você fica de pé, e aí você se levanta, e você não foge, e você diz, não adianta, agora eu vou para cima. Eu tenho certeza que Deus está comigo, Deus vai me dar essa vitória. Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, nós começamos então a entender que não é só a leitura, é como eu vou aplicá-la. É a certeza e a convicção de que o Deus que está comigo, o Deus que se revelou nessa palavra, o Deus que inspirou os homens a escreverem essa palavra, é o mesmo Deus que faz com que essa palavra se torne viva na nossa vida e eficaz na nossa vida, ainda torne essa palavra prática na nossa vida e ainda traz os resultados que estão revelados por Ele aqui. Nós precisamos entender isso. Nós não estamos aqui falando, irmãos, de que vai dar tudo certo, de que viver em abundância, irmão, vem aqui que eu vou ungir a tua mão e você vai ser rico. Não, estou te dizendo que tem 3 segredos para você viver uma vida de abundância, em qualquer área da tua vida. Mas passa por você. Passa por você. Passa por você encher a tua boca da palavra de Deus. É você ter os versículos, é você ter a palavra viva na tua boca. É você meditar, é você se dedicar, é você se apaixonar, é você dizer, Senhor, não quero que esse livro seja cansativo, não quero que seja história sobre homens, eu quero que este livro seja a minha história, eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero que o Senhor me ajude a torná-la
prática, porque eu não quero só adquirir o conhecimento, eu não quero que a Bíblia seja só uma fonte de conhecimento, eu quero assimilar tudo isso, eu quero tornar tudo isso prático na minha vida, eu quero sair daqui e agir conforme a tua palavra diz. Se a tua palavra diz que eu devo pensar nas coisas do alto, então eu vou pensar nas coisas do alto, eu não vou permitir que os meus pensamentos fiquem cheios das coisas deste mundo, eu vou então pensar nas coisas do alto. Se a tua palavra diz que a sabedoria verdadeira não é a terrena, é a sabedoria que vem do alto, então eu vou buscar a sabedoria que vem do alto, e aí eu vou me dedicar a buscar a sabedoria, eu vou me dedicar a ler a tua palavra, eu vou me dedicar a aprender com estes homens, é isso que nós precisamos. É sobre isso que eu estou falando. Então Deus termina essa parte dizendo para Josué, então você prosperará e será bem-sucedido. A responsabilidade é sua. Não é de Deus. Não é de Deus. A responsabilidade é sua. Ele diz, está aqui o que você precisa. Você decide. Você escolhe. Fale, medite e haja. Faça tudo o que está na palavra de Deus. Ele diz, então você prosperará. Eu estou te dando o segredo. Eu estou te dando todos os ingredientes para o bolo. Eu estou te dando todos os ingredientes. Você escolhe. Você coloca os 3 ingredientes e esse bolo vai sair delicioso. Você coloca todos os ingredientes, então você prosperará e será bem sucedido. Eu quero encerrar dizendo que uma vida abundante é o resultado de uma vida construída sobre a sabedoria encontrada na palavra de Deus. Não é na sabedoria encontrada nos homens. Eu sei, nós gostamos de ouvir o que os homens dizem, nós gostamos de ouvir as palestras motivacionais, nós gostamos de ouvir o segredo de uma mente milionária, nós gostamos de ouvir como fazer amigos e influenciar pessoas, qual é o segredo para ser bem-sucedido. Eu sei, nós gostamos de ouvir essas coisas. Mas uma vida abundante, não só financeiramente, uma vida abundante, é o resultado de uma vida construída sobre a sabedoria encontrada na palavra de Deus. Quando você passa tempo desenvolvendo o seu relacionamento com o Senhor, deixando a palavra dele se estabelecer profundamente em seu coração, para que ela influencie todos os aspectos da sua vida, você viverá uma vida abundante em Jesus. Senhor, eu estou agoniado. Senhor, eu estou triste. Senhor, eu ando muito chateado. Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Senhor. Mas eu vou encher o meu coração da tua palavra. Eu vou meditar no teu texto sagrado. Eu vou receber tudo aquilo que o Senhor tem para me dar. Então, quando você começa a ler a palavra de Deus, você começa a se encher, você começa a permitir que essa palavra se estabeleça, se torne fundamento na sua vida, o fundamento no seu coração, e você permite que essa palavra influencie os aspectos, influencie as áreas da sua vida, você está pronto para prosperar. Você está pronto para viver uma vida abundante. Quando você diz, Deus, qual é a tua palavra para essa área da minha vida? Senhor, o que o Senhor tem a dizer a mim nessa área da minha vida? Quando você começa a fazer isso, você está pronto. Você então prosperará e será bem-sucedido. Falar, meditar e agir. Falar, meditar e agir. Falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e agir de acordo com a vontade de Deus. Fique de pé.